Pessoal, beleza? Só gravar mais um aqui. Agora a gente vai falar de um exercício sobre um vapor de água que está a 4 megapascal e 400 graus Celsius. Só pela definição que está aqui falada, a gente já imagina que se é um vapor de água vai ser um vapor, não é vapor saturado, não é vapor superaquecido. Então entra uma turbina isolada, operando em regime permanente, e que se expande para vapor saturado, aí sim, a 0,1 MPa. Efeitos de movimento e gravidade devem ser negligenciados. Faça um diagrama esquemático desse problema e determine o trabalho desenvolvido e a destruição de exergia, cada um em kJ por quilograma de vapor de água que passa pela turbina. Beleza. Ó, o nosso volume de controle é isso aqui. Ó. Nosso volume de controle para começo de conversa, ele está aqui, a nossa turbina, né? Está fechado. A gente está fechando ao redor dele, ou seja, o que vai entrar é só por um lado, o que sai é só por um lado, o nosso balanço de massa. Daqui a gente vai ter uma vazão mássica aqui que é constante. E a gente tem a nossa temperatura zero, que é igual a 27 graus Celsius, vai dar exatamente em 300 Kelvin, e a nossa pressão zero, que é igual a 0,1 megapascal. Ou seja, isso aqui já dá uma dica pra gente como é que isso aqui vai funcionar, tá? Bom, vamos lá começar a resolver esse problema então. Esse problema aqui é uma a gente começa a resolver primeiro, a gente tem que achar qual que é o trabalho, né? O trabalho que é produzido na nossa turbina. A gente já sabe, pela nossa definição, que um trabalho na turbina, ele é o que? Um trabalho na turbina, para se pensar o trabalho no volume de controle que está saindo ali, a gente já sabe disso, não preciso nem deduzir aqui. Se eu usar a equação do balanço de energia, essa turbina não troca calor, ela não tem nenhuma variação de energia cinética nem potencial. O que sobra nesse estado aqui é igual a m ponto vezes o que? O H que eu tenho o H que eu tenho na entrada menos o H que eu tenho na saída. Justamente essa queda de entalpia que vai gerar o trabalho que eu tenho, a potência mecânica na minha turbina. Então H1 menos H2, só que no caso, né, ele está pedindo para achar tudo em kJ por quilograma, então eu já sei essa manha aqui também. Eu vou converter isso aqui entre a W sobre VC, ou seja, a potência mecânica da minha turbina, dividido pela vazão mássica, que é sempre a mesma, não vou nem calcular ela, é igual a H1 menos H2. Beleza? Já achei aqui a primeira parte. A primeira parte é bem fácil desse problema. Opa, deixa eu marcar aqui como um quadradinho, porque deu esse desenho assim, aí beleza, ficou pronto. Agora vamos falar da segunda parte desse problema, já que eu vou ter que agora calcular, deixa eu ver aqui, eu quero calcular qual que é a nossa, é, a nossa taxa de destruição de exergia, que é o que está dado aqui no problema. A segunda parte é calcular o trabalho desenvolvido, a taxa de destruição de exergia. A taxa de destruição de exergia vai ser isso aqui, ó. A taxa de destruição de exergia, ela é igual, a gente pode representar ela por T0 vezes o sigma, né? Às vezes a nossa, até botar esse zero aqui mais embaixo, vai ser aquele T0, que é o T0, temperatura do estado morto, vezes a taxa de geração de entropia no volume de controle. Só que se eu estiver trabalhando em kilowatts, eu uso isso daí. Se eu estiver trabalhando isso aqui vale, se eu botar em kilowatts, que eu vou achar tudo em kilowatts. Se eu quiser fazer tudo em kilojoules por quilograma, aí eu esqueço da parte da massa, eu só vou dividir todo mundo pela massa. A taxa de destruição de exergia sobre a vazão mássica é igual a T0 vezes a taxa de geração de entropia no volume de controle dividido pela vazão mássica também. Ou seja, eu tenho que achar isso aqui, ó. Se eu achar isso, eu consigo fechar o meu problema, tá? Achei essa taxa aqui, consigo fechar o meu problema. E eu vou fazer aqui embaixo então. Essa eu posso usar a segunda lei da termodinâmica quando eu expresso o balanço de entropia, né, como em função ali é uma forma matemática de expressar o balanço, a taxa de entropia no volume de controle, é uma forma matemática de expressar o enunciado da segunda lei para entropia, que foi enunciado aí do Claus também. Então a gente escreve dessa forma aqui, ó, variação da entropia no volume de controle em função do tempo. Eu divido isso aqui pela vazão mássica também, é igual ao somatório vai ser o somatório em todas as superfícies J de todos os calores trocados em todas as superfícies J dividido pela vazão mássica sobre a temperatura em J, mais, aí eu vou ter aqui agora o somatório, então estou dividindo todo mundo pela vazão mássica, que é a mesma, né, pelo somatório das entropias que entram, menos o somatório das entropias que saem. Eu boto o somatório de S e o somatório de E, mais a minha taxa de geração de entropia no volume de controle dividido pela vazão mássica. Você já viu que eu já estou representando essa balança de entropia já dividido pela vazão mássica. No final, como eu estou falando aqui nesse problema, eu não tenho nenhuma troca de calor. Não. Minha turbina está isolada, termicamente não troca calor com o ambiente. E eu também não tenho um problema que varia no tempo, ou seja, eu fico só com essas funções aí, dependendo da nossa entropia na entrada e na saída, ou seja, a minha taxa de geração de entropia no volume de controle dividido pela vazão mássica é igual à minha entropia na saída, que no caso aqui é entropia em 2, menos entropia em 1, e eu consigo esses dados das tabelas de vapor saturado e vapor superaquecido. Então isso aqui também fecharia o meu problema. Um outro jeito de fazer, que a gente pode pensar, olha, a gente lembra lá de como que é a equação
do balanço de exergia, né? A equação do balanço de exergia é essa aqui, ó. A derivada temporal do balanço de exergia é igual ao somatório todas as superfícies j de 1 menos t0 sobre, deixa eu escrever esse t0 que foi uma cruzinha, t0 sobre tj vezes a taxa de transferência de energia por calor naquela superfície j, menos todo o trabalho que é realizado, né, a potência de trabalho que é realizado pelo meu volume de controle, menos o P0 vezes o dV sobre dt, essa aqui é a variação de volume do meu volume de controle, mais agora eu tenho a somatório de tudo aquilo que está entrando no meu volume de controle, né, com a minha vazão mássica de entrada, vezes o H de entrada menos o H da entalpia do estado morto. Vou até corrigir isso aqui para não colocar também em risco, sabe? Vou colocar tudo em colchetes. Sempre esqueço de colocar esses colchetes antes, ó. Menos isso aqui, ó. Aqui, tá vendo? Entalpia de entrada menos a entalpia do estado morto menos o T0 vezes a entropia de entrada menos a entropia do estado morto. Eu esqueci todos aqueles termos que são de variação de energia cinética e energia potencial, de estar desprezando nesse problema, né? Já foi falado lá no enunciado, menos o somatório de tudo que está saindo do meu volume de controle, as vazões mássicas das saídas, multiplicado pela entalpia de saída menos a entalpia do estado morto menos T0 vezes a entropia de saída menos a entropia do estado morto. Beleza, aqui entra um problema, né? A gente poderia pensar assim, nossa, agora tem que achar aquelas entropias do estado morto, entropias de saída. Não é nem tão problemático. Aqui no final ficaria, lógico, não posso esquecer dela, a minha taxa de geração, taxa de destruição de exergia. Então teria isso daí. Agora, se eu for analisar esse problema, vamos colocar, né, os pingos nos is, lógico, que a gente tem, olha só, vamos colocar as soluções que a gente tem. Isso aqui não é um problema que varia temporalmente, esse termo sai, não tenho troca de calor, isso tudo aqui é zero. Olha, eu também não tenho nenhuma variação, então isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Não tem nenhuma variação de volume do meu volume de controle, ele fica só a turbina ali, não varia o volume. Então a minha solução acaba simplificando para isso daqui, ó. Minha solução, ela vai virar, deixa eu ver aqui, vai virar isso aqui, ó. Eu vou ficar com o meu trabalho, agora zero é igual a menos o trabalho, tá? Aquela potência mecânica que eu quero descobrir lá no meu volume de controle, descobrir ela no ponto A, no item A do meu problema. E aqui eu vou agora fazer aquele somatório de entrada e saída. Eu sei que é sempre a mesma vazão mássica, olha só, os outros termos sumiram. Eu vou ter sempre a mesma vazão mássica, então eu vou botar aqui, ó, mais a vazão mássica que é sempre a mesma. E agora eu vou abrir aqui, ó, em colchetes, eu vou falar o seguinte, agora é o que? H1 menos H0 menos T0 S1 menos S0, e eu vou colocar isso daqui, podia botar assim, né? É só uma vazão mássica, eu boto umas chaves aqui, ó, e eu ponho menos, agora a parte que é aqui de baixo, olha só, o meu menos, fecho isso daqui, né? Menos H2 menos H0, que é a entalpia do estado morto, menos a temperatura do estado morto, menos a entropia do estado na minha saída, menos a entropia do estado morto. Fecho aqui. E olha só que coisa, aqui ó, eu sempre falo isso, sempre tem que ter atenção nisso quando faz o balanço da exergia, tá? Todos esses termos que são variações com relação ao estado morto, eles somem na hora que a gente vai fazer essa divisão. Por quê? Porque eu acabo aqui, olha só, o meu H0 que está aqui em cima, esse H0 aqui que é a entalpia do estado morto, ele corta com esse daqui, ó, que é o H0 aqui de baixo. Esse T0, S0 aqui, vai virar menos com menos, vai virar mais T0, S0. Isso aqui menos com menos, vai dar menos. Então é menos esse T0 com esse 0 aqui, ele corta em cima e corta embaixo. Então ele some também. A minha solução simplificada, sempre que eu tenho esses estados de variação, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou calculando o estado da variação na entrada e na saída, né? Então, e aqui eu vou ficar óbvio, eu sempre esqueço dela, mas não posso esquecer a taxa de destruição de exergia, que é justamente o que eu quero encontrar. E olha só como é que vai ficar. Vai ficar zero é igual ao meu trabalho do volume de controle mais a vazão mássica. Aí vai ficar aqui, ó, a entrada, deixa eu ver, vai ficar, vou botar assim, vou botar desse jeito aqui, ó. A entrada menos a saída, tá? Mais a menos agora, menos T0. Muito cuidado com esses sinais aqui, ó. Entrada menos a saída, certo? Virou isso aqui, mais a taxa de destruição de exergia. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou dividir pela vazão mássica. Vai virar agora aqueles termos agora vão virar tudo em função do quilojoule por quilograma, porque eu não vou trabalhar com kilowatts, então vai virar tudo quilojoule por quilograma.
Então eu fico com 0 é igual a menos WVC, que é a minha potência mecânica que sai da minha turbina, mais a vazão máxima, na vazão máxima some, né? Perdão, ela some daqui, ó. Isso aqui vai dividir pela vazão máxima agora, é isso aqui, então não posso esquecer, tá vendo? Agora vai ficar mais, tirar esse mais, tá aqui meio estranho aqui em cima, eu vou colocar ele assim, ó. Mais a H1 menos H2 menos T0. Aí eu vou botar o que? Esse T0 vezes S1 menos S2. S1 menos S2, tá vendo? Ficou aqui, ó. E aqui mais a minha taxa de destruição de Exergia dividido pela vazão máxima. Ou seja, isso aqui virou tudo a mesma coisa no final. Eu tô com medo de eu ter errado algum sinal aqui, ó, mas é o seguinte, esse W aqui não é igual a esse aqui. Essa variação de entropia, essa taxa de... essa potência mecânica do volume de controle dividido pela vazão máxima não é igual a diferença de entalpias entre um e outro. Acaba que eles se cancelam, né? Se eu trouxer aqui em cima, eu acho que se eu não tiver errado o sinal, tá certinho. Olha só, H1 menos H2 é exatamente com esse W. Ou seja, isso aqui, ó, eu posso substituir. Na verdade, vocês vão ver que isso aqui, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é exatamente igual a W, a potência mecânica do meu volume de controle, tá? Potência mecânica do meu volume de controle, que é a potência da minha turbina dividido pela vazão máxima. Ou seja, esses dois termos aqui, ó, eles se cancelam. Esse termo aqui cancela com esse, ó, esse cancela com esse. Tá vendo? E aí sobra ali a minha taxa de destruição de Exergia, que sobra na minha equação, é o que? A minha taxa de destruição de Exergia dividido pela vazão máxima, ou seja, 1 kJ por quilograma ali também, é igual a T0. Isso aqui estava negativo, né? Isso que eu vou jogar para o lado de lá, era negativo também, vai virar T0 de S2 menos S1, é isso mesmo? Deixa eu ver, porque eu acho que eu confundi um sinal aqui agora. Vai virar um S2 menos S1, é isso mesmo, S2 menos S1. T0, eu jogo pro lado de lá, isso mesmo, eu jogo essa parcela aqui, ó. É porque esse negócio de trocar sinal às vezes me bagunça um pouco. Eu jogo essa parte aqui para o lado esquerdo da equação, vira tudo positivo, né? Então eu posso ficar com essa vira tudo positivo, eu acabo mudando o sinal. Acho que tem uma coisa que eu confundi aqui, mas eu vou deixar, tá? Eu vou deixar meio que menos T0 S1 menos... eu acho que é isso aqui, ó. Menos T0 S1 menos... Não, tá certo, é isso mesmo. Mas acaba dando a mesma coisa. Depois vocês podem conferir aí se eu não cometi algum erro de sinal. Mas no final vai dar isso aqui, ó. T0S2 menos S1, que é exatamente o que a gente tinha obtido lá em cima. É exatamente o que a gente obteve aqui, ó. A mesma formulação. A gente obteve uma taxa, né? Obteve aqui a nossa... E esse termo aqui, ó. Esse termo de taxa de geração de entropia, que é o S2 menos S1, é justamente o termo que a gente tem aqui. Então esse termo que sobra aqui agora é justamente aquela taxa de geração de entropia no volume de controle sobre a vazão máxima. Eu não fiquei satisfeito porque tem algum erro, alguma coisa de sinal eu não engoli aí, mas o final dá isso aí, sabe? Essa variação de entropia dividido pela vezes a temperatura zero, que é a temperatura do estado morto, e ela dá exatamente igual a minha taxa de destruição de Exergia. Por que eu queria fazer isso aqui? Porque eu queria mostrar para vocês que se vocês usarem essa equação, que é a equação do balanço de Exergia no volume de controle, ou se vocês usarem só a definição que a gente tem para a destruição de Exergia, que é simplesmente encontrando esse valor aqui, e você encontrando o valor da geração de entropia, e você multiplica ele aqui, ó, por T0, ou seja, eu vou chegar aqui, ó, eu pego esse valor aqui, eu vou encontrar agora o que? XD sobre M ponto, a taxa de destruição de Exergia sobre a vazão máxima, é igual a T0 vezes a minha taxa de geração de entropia no volume de controle. Isso aqui é a formulação final. Ou eu posso usar simplesmente a taxa de destruição de Exergia, que é algo que eu sei que ela é definida dessa forma, ou eu posso usar o balanço inteiro. Só que no balanço inteiro tem esses três termos que eu tenho que ficar atento, né? Tem vários termos no balanço de Exergia. Por exemplo, tem esse termo aqui, ó, o que ele é? Deixa eu mostrar para vocês, ó, vou escrever aqui, ó. Esse termo aqui, ó, o que a gente sabe que ele é? Esse aqui é o termo da taxa de Exergia que é transportada junto com calor. Ou seja, isso aqui é a taxa de Exergia que é transportada com calor. Esse termo aqui ó, é o que? A taxa de Exergia que é transportada com trabalho. Esses dois termos aqui ó, são as taxas de Exergia transportadas com fluxo, com escoamento. A Exergia que é transportada com escoamento. Se eu quiser saber, por exemplo, qual que é a Exergia que eu tenho que é transportada através dessa turbina, é o que? É a Exergia que saiu lá, menos a Exergia que entrou. Eu estava com a Exergia aqui no final, menos a Exergia que saiu, é justamente a Exergia que passou nesse processo aí, que fluiu por esse processo, né? Eu entrei aqui com a Exergia, eu saí com outra, quer dizer que a Exergia fluiu aí de alguma forma, eu quero saber o tanto que essa Exergia
mudou do estado 2 para 1. Exatamente, o final, né? Final do meu processo menos o início dele. É exatamente isso, como ele termina, como ele começa. Exatamente o fluxo de exergia entre 1 e 2. Então poderia buscar isso aqui, ó. Nesse caso, quando a gente faz toda essa análise aqui agora, colocando esses valores de 1 e 2 e chega nessa formulação aqui, ó, o que a gente está calculando? A gente está calculando nesse ponto exatamente o fluxo de exergia entre 1 e 2, tá vendo? A gente está calculando isso, dizendo qual é o fluxo de exergia que está passando pela turbina. Poderia ser um trocador de calor, por exemplo. Tem um fluxo lá passando, que é aquele de contracorrente, né? Tem um fluxo passando na entrada 1 para a entrada 2, exatamente. Eu calculo dessa forma, o fluxo da saída menos da entrada. E eu tenho depois um outro que está passando naquela contracorrente por baixo, assim, um fluido de aquecimento, por exemplo, ali seria qual que seria o fluxo de exergia ali, por exemplo, o fluxo de exergia que sai menos o que entra. Então é sempre essa ideia do fluxo de exergia, sabe? E você consegue encontrar elas dentro desse balanço de exergia aí. Todos os termos estão categorizados dentro do balanço de exergia e aqui no final o que sobra, né? Esse termo de destruição, esse termo destruição de exergia que aparece, a gente já discutiu bem dele aí em sala, beleza? Então isso aqui fecha também esse vídeo, espero que fique bom para vocês. Valeu, galera!